Programa Conexão Metropolitana. Oferecimento Laboratório Célula Mater, Litoral Plaza Shopping e Alhambra Móveis. Conceito e arte no seu dia a dia. Conexão Metropolitana no ar, diretamente da Alhambra Móveis, nesse ambiente aqui com muito bom gosto e requinte bem ao seu estilo. Recebendo hoje a advogada especialista em direito trabalhista, direito internacional trabalhista, Thelma Rodrigues. Tudo bom, Thelma? Heraldo, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, falando aí das nossas relações trabalhistas, que a cada momento está mais difícil, mais polêmico. Mas hoje vamos tentar falar aí sobre alguns assuntos, né, que você vai, óbvio que ele vai orientando o que nós vamos falar, o que vai ser mais interessante diante de tantas novidades aí que vem acontecendo, né, na área trabalhista. E estamos também com o Jonathan Ornelas, que vai participar dessa conversa aqui com a Thelma Rodrigues. Tudo bom, Jonathan? Tudo bem, Heraldo. Boa tarde a todos. Ô, Thelma, nos últimos dias a gente tem assistido aí alguma movimentação, na área política principalmente, para o retorno do Ministério do Trabalho, né? Quando o atual presidente Jair Bolsonaro assumiu, uma das primeiras medidas dele foi exatamente acabar com o Ministério do Trabalho, que recriou agora, mas é uma coisa meio isolada e tal, que na verdade não é o Ministério como se tinha antes, tanto que houve o desmonte, né, das secretarias, onde se realizava aquelas mesas redondas e tinha muita articulação, e aquilo realmente muitas vezes funcionava, né, na relação entre trabalhadores e empregadores. Como é que você vê isso? Na verdade, eles quiseram tirar, nesse governo, eles quiseram tirar o protagonismo do Ministério do Trabalho, da Justiça do Trabalho e, pior, do trabalhador. Ou seja, nós somos zero. O advogado trabalhista, então, está num rol ali muito complicado. Porém, como eles viram a dificuldade, porque eles colocaram extinguiu o Ministério do Trabalho e transformaram numa pasta, né, que incluiu lá no Ministério da Economia. Só que diante dos números de desemprego, a situação do Brasil, que está cada dia pior, crescendo o número de desempregados, aí juntou com pandemia, então não teve outra opção. Voltou o Ministério, só com outro nome, Emprego e Previdência, né? Com esse título, isso quer dizer o quê? Que ele vai gerar trabalho, que ele vai fazer previdência, né? O que ele vai fazer? Salvar através do nosso Onyx Lorenzoni aí, que está coordenando a pasta e só está tumultuando, porque nós vimos aí, ele está, acho que um mês, só nesse mês, hein? Acho que foram uma portaria inconstitucional em relação à questão da vacinação. Depois ele veio agora com uma que ele diz que resumiu 1000 decretos, normas em 15 normas trabalhistas. E agora está se falando em Ministério do Trabalho. Agora, o pior, que é uma bandeira, Heraldo, que eu acho que é muito importante, que eu sempre defendo, nessa mudança toda aí que ele está organizando, ele tirou o Ministério Público do Trabalho, principalmente nessa nova portaria, que também está sendo aí já palco de ações no STF, que é para quê? Ele só está deixando auditor na fiscalização do trabalho escravo e infantil, que é um problema enorme aqui no Brasil. A gente ainda tem muito, né? Muito, então isso é muito perigoso. Eu tenho sempre, onde eu vou, em toda a mídia, jornal, eu estou sempre escrevendo e falando sobre o trabalho escravo infantil no Brasil, que está crescendo e muito. Então, eu acho que o Ministério, seja lá qual título, não está funcionando, está sendo só mais um cabide de emprego que foi usado também no passado, né? Não podemos esquecer que esse rancor todo do Ministério do Trabalho é porque antes, né, lá no governo Lula, Dilma, usavam para acordos políticos, para cargos, enfim. Verdade. Porém, eu acho que o Ministério do Trabalho tem uma função fundamental, primordial, que é a criação de postos de trabalho
e fiscalização principalmente, do né? trabalho escravo no Brasil, que é um absurdo, e pior ainda, o trabalho infantil. Ô, Thelma, você mencionou essas portarias aí do chamado novo ministério e tal, e essa relacionada principalmente à pandemia, né, da proibição da demissão por justa causa daquele que não apresentar lá o seu... Né, a sua cadernetinha de vacinação. Pois Como é que você... Que foi derrubado pela justiça já, né? Já, então. Aí nessa briga, nesse braço de ferro, porque o STF... Mas você acha acertado, por exemplo, o Olha, trabalhador ser demitido Iraldo, por justa causa? Eu não vou mais, eu acho assim, está muito achismo, eu acho. Não, vamos ver o que a lei determinou. A lei determinou o seguinte, a princípio, em dezembro de 2020, o STF decidiu que a vacinação era obrigatória, mas não é coercitiva. Eu não posso pegar o Jonas pelo braço e levar ele para vacinar obrigatoriamente, certo? Então, daí surgiu várias correntes, vários entendimentos de que a vacinação, ela por ser um interesse coletivo, certo, que predomina sobre o meu direito individual. Então, essa corrente é a que predominou até a portaria quando saiu do Ministério do Trabalho, que o que ele determinou? Olha, não é obrigatória a vacina, mas você vai fazer o teu exame PCR, enfim. Só que essa portaria, o RED, que também fica lá na porta do STF, né, é aquela... Todo mundo querendo entrar com ação de inconstitucionalidade, enfim, foi lá, aí já tudo que se faz aqui no Brasil hoje é judicializado, vai parar lá no STF. Enfim, que o STF nem era competente para resolver isso, porque essa questão da vacinação, decidido lá que não é obrigatória, mas que iam ter meios, o STF saiu mediante lei, que seria que ter feito pelo nosso legislativo, que não faz nada, que só fica brigando lá por interesses próprios. Aí o que aconteceu? Essa balbúrdia que está hoje aí. Aí chegou o STF de novo, através do partido, que decidiu que, olha, a vacina tem que apresentar sim a caderneta de vacinação. É o entendimento do STF agora. Agora, querido, a justiça que aguente. Por quê? Porque vai chover ação. Agora, o que hoje foi decidido, hoje, já, agora, pode mudar amanhã, porque a nossa justiça ela está assim. Hoje o STF determinou que é a nossa Corte Superior, é o que nós vamos seguir esse entendimento. Ele determinou que a vacinação é obrigatória e que se o empregado se recusar, evidentemente ele colocou lá no parecer dele que você vai criar meios para você poder falar para o empregado, olha, o senhor tem que tomar vacinação, de esclarecimentos, como é feito com a população. É porque ele coloca em risco a vida dos outros colaboradores. O senhor tem que tomar vacina e tal. E mediante a recusa, o alerta e tal, ele pode aplicar uma justa causa. Isso não significa que o empregado, se sentindo ofendido ou que não foi regularmente, que foi injustiçado, ele vai poder ir na justiça reclamar e ver o que as cortes aí vão decidir nesse assunto. Mas agora, a princípio, a ideia é essa. Tem que apresentar a caderneta de vacinação, o interesse coletivo se sobrepõe ao nosso individual. Tem correntes aí inúmeras, né, que nós podemos falar, olha, porque o direito é isso, né, Iraldo? O direito são entendimentos e vai se formando. Agora, eu entendo que o que o STF determinou é o que nós temos que seguir. Senão, a gente vai virar um país de República das Bananas. Todo mundo quer legislar, é um bando de faraó, é decreto que um determina aqui que a vacina é obrigatória, aí chega outro, não é obrigatória. Então, precisa pacificar, precisa organizar. Ô, Thelma, tudo bem, você mencionou que aquele trabalhador que, se por acaso vier a ser demitido por justa causa, ele pode recorrer ao judiciário, mas a gente observa que hoje a tendência de um insucesso é cada vez maior, porque até hoje, para você entrar em qualquer fórum, aqui no estado de São Paulo e em vários outros estados do país, é obrigatório você apresentar sua caderneta de vacinação. Sim. Ou o teste Eu também entendo, Iraldo. Qual é o juiz que vai ser contrário a isso? Nós temos que entender também que são atos discriminatórios. Hoje mesmo eu estava lendo um artigo do TST publicado sobre o HIV, que foi demitido porque queria a apresentação obrigatória.
começa a se criar inúmeras situações que você tem que resolver caso a caso. Claro. Quando chegar, se acontecer essa justa causa, vamos ver, de repente, o cidadão não pode ser vacinado, pode ter algum obstáculo. Aí o que determinou lá a portaria? Vai fazendo o PCR toda semana, e nos Estados Unidos eles também estão fazendo isso. Nos privados, eles colocaram assim, você vai fazer o teste de Covid semanal, até janeiro eles estão dando essa determinação. Aí vamos ver a partir de janeiro quais serão as medidas que eles vão tomar lá. Nos Estados Unidos, nós estamos falando do privado, certo? Porque o público, o próprio governo aqui no Brasil já até decidiu. Ele tem essa outra, ele decide nessa outra forma, né? Ele não quer que seja a obrigatoriedade. Mas nós também estamos no Brasil, e você vê que o Brasil é um país que nós estamos acostumados à vacinação. Aqui Sim. a gente não está tendo problema, as pessoas estão se vacinando, é uma outra cultura. Então, então a gente cria essa polêmica aí, sabe? Vai aplicar justa causa para o trabalhador que... Eu, particularmente, não tenho nenhum caso que o cidadão se recusou a tomar eu acho vacina. que até o próprio trabalhador ele se sente assim meio... O Brasil tem... de lado e tal, e ele vai ser o primeiro que vai apresentar a vacinação ou vai Sim. apresentar o teste. Ele não vai querer, né, que o foco todo seja sobre ele. Mas a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, que vamos fazer um intervalo, e voltamos já já com o Conexão Metropolitana. Conexão Metropolitana. O Célula Mater foi criado há 30 anos pelo Dr. Carlos Eduardo, um dedicado biomédico que decidiu usar todo o seu conhecimento para cuidar melhor das famílias da nossa região. Ao longo das décadas, o Célula Mater cresceu e conquistou a confiança da população com seu atendimento humanizado, virando referência de qualidade em análises clínicas e de precisão nos resultados de exames laboratoriais. Laboratório Célula Mater, presente no momento em que você mais precisa. Voltamos a apresentar Conexão Metropolitana. Conexão Metropolitana de retorno, recebendo hoje, conversando com a advogada trabalhista Thelma Rodrigues. Thelma, nós estamos aí nas proximidades do final do ano e para o trabalhador é a época que vem o 13º. Mas agora, durante a pandemia, nós tivemos, por força de lei, alguns contratos que foram reduzidos. Isso significa que o trabalhador também vai receber o seu 13º, mas não integral. É Sim, proporcional, né? Como é que funciona isso? Porque Thelma? os contratos teve a suspensão do contrato de trabalho, ou seja, não vai contar. Tanto para 13º quanto para férias, recolhimento. Então, ele perdeu muita coisa aí nessa negociação. Mas também, ou ele negociava, ou ele perdia o trabalho. Ele não tinha opção. Então, agora, resumindo um pouco, porque o nosso tempo é um pouquinho curto, o que vai acontecer? Como é suspenso, que nós chamamos o contrato, ele não vai receber. Ele vai receber proporcional ao que ele trabalhou. Certo? Por exemplo, da pandemia, ele ficou 6 meses lá naquela suspensão, ele não vai ter 13º salário, não vai computar para 13º, férias e recolhimento de fundo de garantia. Integral não, vai ser proporcional só ao período que ele trabalhou. Porque estava suspenso o contrato dele. Então, né? você que teve a suspensão do seu contrato de trabalho, fique atento. Bem importante lembrar que são 2 palavrinhas que a gente não pode esquecer nos contratos de trabalho. Suspensão e interrupção. Suspenso não vai fazer jus. Interrompido, sim. Só que quando eles já pensaram na MP, lógico, o trabalhador é sempre o prejudicado, eles já pensaram, olha, vamos suspender exatamente para hoje, aí, quando chegar dezembro, o pobre coitado já vai receber o que ele já trabalhou. Porque esse período da pandemia, ele não conta. Perfeito. Também analisando pelo lado do empresário, né? Eu gosto sempre O Jonas, ele tem um arzinho eu gosto sempre assim, de analisar os dois lados. Patronal, Jonas. E é legal que, assim, isso é bom. as empresas não funcionaram. Então, obviamente, não tiveram um faturamento igual naquele tempo de suspensão, né? Que a gente viu que funcionaram os hospitais, laboratórios, mas muitas empresas não funcionaram. E Sim, mesmo ainda mais assim, o comércio, fechado as exatamente. portas. E mesmo assim mantiveram, né, esses trabalhadores. Isso que é Sim, legal. Sim, eles se aproveitaram, não se aproveitaram, eles gozaram, evidentemente, porque foi uma medida
feita pelo governo para beneficiar ambos, Sim. tanto o patrão, De impostos, tudo isso. Exato, a redução, por exemplo, o não recolhimento, né? Previdência, Fundo de Garantia do Trabalhador. Imagina hoje uma loja fechada, digamos aqui, a Alhambra fechou, imagina os proprietários para pagar funcionário, 13º, férias, se ele não tem de onde, não está funcionando, as portas estão fechadas, como ele vai ter crédito, caixa para poder honrar todos esses compromissos. Então foi proposto, né, entre outras medidas, que seria também a questão dos empréstimos, né, se fosse necessário, na verdade com índice menor aí, negociar, né, e entre outros os empregados que o governo dividiu, e quem continuou trabalhando tinha o seguro-desemprego, né, que tinha aquela redução até 70% do salário, ou se não ele saía e ficava recebendo só o seguro-desemprego. Foram várias medidas adotadas para beneficiar ambos os lados, mas você tem razão. Na questão do patronal, era impossível jogar tudo para as costas do patrão, é evidente, dos lojistas, o comércio principalmente, entre outros. É que aqui a gente está numa resumida na situação. E realmente é difícil você poder, hoje, chegar em dezembro e querer pagar tudo, até porque a gente ainda está na pandemia, né, Jonas? A pandemia não acabou. Um momento difícil, né? Então, as sequelas, né, o que os empresários estão carregando, vai completar 2 anos aí, né? Nesse abre, fecha, volta ou não volta, regime parcial. Né? Então, nós estamos ainda dentro da pandemia. O Jonas tem outra questão que é interessante também, que a gente estava até conversando de off, eu vou pedir para ele falar agora, que é a questão do motorista de aplicativo, de veículo de aplicativo. Exatamente. Né? Na verdade, os veículos são deles, né? Exatamente. Eles trabalham ali associados a esses aplicativos. E a gente está vendo que, nesses últimos tempos, aqui está tendo uma grande repercussão, pois muitos estão achando que estão sendo lesados, né, por essas empresas que vêm de fora para poder disponibilizar talvez uma oportunidade, porém ganhando muito dinheiro também nas costas dele, como eles mesmos, né, vêm falando aí para a gente. Na verdade, Thelma, por exemplo, o motorista que se associa a uma dessas empresas aí de transporte acionado por aplicativo, qual é a situação jurídica dele? Ele não é empregado. É assim, os tribunais estão divididos. Uns entendem que é um vínculo, outros não, então eles estão brigando. Ponto. Agora sim, o que eu vejo, a plataforma, quando você é contratado, eles têm lá aqueles algoritmos que eles chamam, né? A plataforma, algoritmos, enfim. Então, o que acontece? Eles alegam que muitos têm vários, eles não têm uma exclusividade, eles prestam serviço para várias plataformas. Vários aplicativos. Como o Jonas é mais jovem, está bem por dentro. Como são vários aplicativos, então você tem vários. Você trabalha para o Uber 99, Sim. sei lá. O cara tem Não números. tem um horário fixo. Não tem um horário fixo. Então, tudo isso descaracteriza aquele vínculo trabalhista que nós entendemos pela pessoalidade, pela subordinação, onerosidade e aquele horáriozinho ali. Sim. Então, ele tem... Quando você abre uma brecha, você fala, olha, eu trabalho no aplicativo e eu faço o meu horário, essa corrida aqui, entrou o Uber lá, chamou, mas entrou um outro também e chamou, e ele vai te pagar mais. Ou então não, você tem o teu cliente particular que te chamou e você vai levar ele no aeroporto. E que muitas vezes você conquistou esse cliente através de uma plataforma. Exato, e que vai te pagar particular para você fazer, entendeu? Mas o porquê dessa, né? Vamos falar, porque é confuso, é vínculo, também não sei, acho que depende de cada caso a caso. Agora, o que está tumultuando, o que está gerando essas brigas, esses litígios? Porque o empregado, na verdade, começou, com os motoboys, que também começaram, que tem a mesma coisa do motorista de aplicativo também. A modalidade é semelhante. Né? Da execução do trabalho. A execução do trabalho. E as próprias plataformas, elas têm tanto para um quanto para o outro. Isso. Exato. Só que acontece, todos ficaram, de uma certa forma, sem qualquer seguro, qualquer acidente que acontece na rua, eles não têm para onde correr. E eles também viram que
os valores, né, até em decorrência aí da nossa inflação, o que eles ganhavam começou a ser absorvido. E a falta de lucro. Ainda mais agora. Com E aí eles quiseram, né? Com aumento. Encontrar alguma brecha encontrar elevadíssimo dos combustíveis, né? Então. Muitos ainda não querem, não é verdade, um vínculo. Eles querem, como você estuda, estava sendo feito em Londres, Estados Unidos, é um seguro que você tem, que cobre e que a empresa paga. Uber pagaria. Que eles querem passar esse seguro para a empresa. Ele quer passar alguns riscos da atividade. Da atividade por patronal, digamos. Sim, a Uber, plataforma. vamos falar para a plataforma. Só que acontece, quando você começa a passar esses riscos, né? Aí você começa a caracterizar, né? Caracterizar um vínculo. Peraí, então eu vou te pagar isso. Eu também vou te pagar isso. então, como é que vai ficar essa situação? Então, hoje nos tribunais, está sendo muito discutido isso, Jonathan. E nós mas não a gente temos pode falar uma posição definida. Não há uma tendência? A gente não pode dizer, olha a eu, maioria está entendendo que é vínculo, outra não. Eu li ontem mesmo no TST do Ives Gandra, né, que da turma dele e que manda muito lá no TST, ele entende que não é vínculo. E tem outros que entendem, eu me oriento muito porque eu acho que ele influencia muito os outros juízes, né, os outros desembargadores, ministros, ele faz muito isso. E cria esse lobby, né? Ele faz muito esse lobby, ele faz muito bem e ele está influenciando de que não é vínculo trabalhista. Aqui em São Paulo, não está reconhecendo. Teve alguns tribunais, Minas está reconhecendo, mas quando chega lá no TST, né, e caso, sei lá, aqui como tudo é judicializado, querida, ainda é capaz que isso vá parar lá em alguma ação de algum partido, né, porque eles também estão assim, né, rede, não sei qual partido, aí está lá no STF, e aí vai acabar fazendo como outras ações, vai parar lá no STF para decidir a questão, porque até então está essa briga. E muita, que a gente chama, né? Muita coisa na nossa legislação é infraconstitucional, ou seja, depende de uma lei, legislação. Quem cria as leis não é o STF, é isso que a gente tem estudado e tem falado muito. Quem cria a legislação é o Congresso tem que trabalhar e começar a pensar nos problemas que estão acontecendo no país. O Uber, a vacinação, são inúmeros fenômenos que estão agora aqui acontecendo e que isso tem que ser feito pelo Legislativo. O STF está lá, gente, para julgar, e julgar matéria que é extraordinária. Né, que são dos recursos extraordinários. E não criar normas, né? E não criar leis e normas e pareceres. Eles estão assumindo o lugar do legislativo. Essa é a briga que está hoje no Brasil. Então, quer dizer, como eu estava falando aqui no início, está todo mundo achando, legislando, decretando, e aí a gente fica realmente difícil organizar. Ô, Thelma, a gente falou um pouquinho de pandemia, do retorno do emprego, essa coisa toda. Qual é a tua avaliação? Você acha que a gente está caminhando realmente para a retomada do emprego, de uma situação econômica que pode começar a tentar se estabilizar novamente? Ou ainda estamos um pouquinho distante disso? O Guedes e o Onyx Lorenzoni, eles estão sempre dando números através do CAGED. E nós vimos aí que ele disse que criou 140 mil postos, depois foi mentira. Eram só 70 mil, então se for comparar, a gente está vendo a pesquisa, comparando, nós estamos vendo que não está crescendo. E quando cresce, agora, por exemplo, dezembro, a gente vai ver aí, olha, já não sei quantos, 5 mil. Mas é sazonal, Mas né? nós temos que olhar lá os números para ver se é. A princípio não está. Então, como eu já te falei, eu não estou mais dando a minha opinião. Eu estou olhando os números, o que foi dito pelo CAGED agora, né, depois de desmentido o que foi dito pelo Guedes, o Onyx Lorenzoni veio com novos números, ele mesmo apresentou e retificou aí. Ele disse, olha, não foram, esses números foram menor, porque muitas empresas não informaram das demissões. Né? O que nós observamos, você, eu, quando nós andamos pelas lojas, centro, principalmente Santos aqui,
olha, é óbvio que os empregos não foram retomados ainda, que tem muita gente desempregada. Eu acho que hoje no Brasil nós temos 30 milhões de desempregados, né? Entre aqueles que já estavam lá, os 14 milhões, lá na época do Temer, aí depois chegou a pandemia, que criou mais de desalentados. Hoje, só nos benefícios, no auxílio emergencial, ele ficou bancando, foram 40 milhões. Salvo me engano, posso estar errada, tá? Mas ali ele ficou bancando isso. Então, quer dizer, nós estamos aí em cerca de 30 milhões de desempregados no país. E não adianta falar que é 17, que é 14, que está reduzindo, porque não é. E a gente tem também a questão, né, das empresas que estão tirando os mais velhos, que ganham muito, colocando outros, né, tira um, coloca 10 para ganhar que aquele um recebia, né? Vou até te dar um exemplo, a gente tem uma rede grande, uma emissora que ela está demitindo em massa, eu posso até falar um nome, pode falar nomes aqui? A Globo, você viu, está em todos os sites, não estou falando novidade, que ela está demitindo em massa discretamente, 100, 200, por quê? Porque não está conseguindo mais honrar aí os compromissos. Então, né, vamos colocar todos esses números aí na balança e no final a gente vai ver que realmente tá difícil, né? Vamos torcer, nós estamos torcendo pelo Brasil, independente de governos, nós somos brasileiros, a gente quer que o Brasil, mas nós não queremos mascarar números. Sim. Então é evidente, hoje você vê demissão em massa. A demissão em massa pode, doutora, não pode? Causa impacto, alguns tribunais estão discutindo ainda essa questão da demissão em massa, mas a gente vê no dia a dia, né? Então não tem como negar os fatos diante das evidências. Sim. Muito bem, a gente está chegando aqui no final do Conexão Metropolitana, nessa conversa muito agradável, falando de direito do trabalho de uma forma bem dinâmica com a Thelma, e não tem jeito, a gente vai ter que convidá-la para que venha em outros programas, porque o nosso tempo é meio curto, né? E são muitos assuntos que dizem respeito diretamente a todos nós, trabalhadores, e a você que nos acompanha. Thelma, obrigado mais uma vez e já fica desde já o convite, não é isso, Jonathan? Com certeza. Olha, é só vocês me chamarem que eu estarei aqui, um pouco rápido, não sei se eu consegui explicar bem, Claro. Mas realmente as matérias elas são complexas, né? E quando a gente vem falar, tem que ser aquela resumido, como o Heraldo aqui falou, Thelma, resumido para que as pessoas entendam. Mas espero que eu tenha colaborado. Colaborou sim. Obrigado pela sua audiência e desde já deixamos aqui o convite para que acompanhe os próximos Conexão Metropolitana. Programa Conexão Metropolitana. Oferecimento Laboratório Célula Mater, Litoral Plaza Shopping e Alhambra Móveis, conceito e arte no seu dia a dia.